Bom, cá estamos novamente, agora na neve, está nevando. Geralmente neva aqui no Japão, aqui em Tóquio, né? Só neva geralmente 1 ou 2 dias por ano. E é geralmente no final do inverno que começa, porque o inverno é muito seco, né? E aí quando vai terminando o inverno que começa a dar uma umedecida no ar novamente, aí começa a chover, né? E a chuva meio que ainda dá uma congelada porque ainda está um pouco frio. Então geralmente lá pro final de fevereiro, começo de março, tem 1 ou 2 dias de neve aqui em Tóquio, desta vez não foi diferente. E hoje eu queria falar para vocês sobre um caso que aconteceu aqui no Japão, aqui em Tóquio. É uma região que a gente sempre anda por aí, nos vídeos, nas lives, vocês já estão cansados de ver. E é um caso que acabou chamando bastante atenção na mídia internacional, principalmente nos Estados Unidos, porque vocês já devem estar sabendo também, né, pessoal que acompanha conteúdo sobre o Japão, já andou vendo nos últimos tempos uma certa revolta, né, inclusive dos próprios japoneses, e, enfim, do pessoal que mora aqui e tudo mais, reclamando de turistas, né, de estrangeiros que vêm para cá badernar, né, fazer coisas desrespeitosas, atrapalhar a vida do povo e tudo mais. Isso começou principalmente, né, depois da pandemia, porque o Japão sempre foi um país muito procurado por turismo, né, um dos principais destinos turísticos do mundo. E durante a pandemia, lógico, né, as fronteiras todas fecharam e muita gente que tinha viagens planejadas teve que adiar, né? Então depois que as fronteiras reabriram, o Japão ele vem superando ali, tem batendo recordes ano após ano assim, de quantidade de turistas. Ano passado, aqui em Tóquio, foi ali estimado ali uma quantidade de mais ou menos 3 milhões de turistas simultaneamente, né, na cidade. Então você imagina, né? 3 milhões de pessoas é uma metrópole, né? Tinha uma metrópole a mais só de estrangeiros visitando a cidade, né? E destes muitos estrangeiros, lógico, muitos deles vêm para também criar conteúdo no Japão, né? Porque o Japão é um país muito interessante, tem muita gente que de fato já é influenciadora na internet e tudo mais. Então o pessoal vem para cá e começa a querer gravar aqui e ali, fazer os conteúdos e tal. E muitas das vezes apelam, né? Os turistas muitas vezes apelam ali para situações mais extravagantes e acabam às vezes atrapalhando as pessoas, desrespeitando a cultura dos caras e tudo mais, para ganhar visualizações. E o problema é que dá certo, né? Seja por bem ou seja por mal, pega visualizações e, né, assim, às vezes não é nem por dinheiro, né? Mas até só para chamar a atenção. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? E inclusive um dos casos que chamou mais atenção, a gente falou dele aqui também nos últimos tempos, foi o do Johnny Somali, né, que é aquele streamer americano que ele ganhou popularidade aqui no Japão justamente naquele vídeo em que ele estava no trem e ele ficou enchendo o saco dos japoneses, gritando, perguntando sobre Hiroshima e Nagasaki, né, sempre com temas polêmicos ali, né, da história dos caras, enchendo o saco e gritando no trem. E depois, né, quando ele viu que esse clipe viralizou, ele começou a repetir, né, ia nas lojas de conveniência, derramava bebida no chão, começava a fazer estardalhaço todo quanto é lugar, até o ponto em que começaram a querer cobrá-lo, né, teve os caras que exigiram que ele pedisse desculpas, né, ele disse, né, depois ele pegou esse clipe em que tinham exigido que ele pedisse desculpas, ele disse que tinha sido a Yakuza que tinha obrigado ele a pedir desculpa, não foi a Yakuza, né, a Yakuza não tá nem aí pra ele, ainda, né? Não que não fosse ficar, afinal de contas a Yakuza é um grupo bastante nacionalista. Não sei se teve algum outro caso, mas aquele caso específico em que ele teve que se desculpar, eram outros caras que pegaram ele se aproveitou daquilo, filmou aquela situação, né? E depois ele próprio postou dizendo que tinha sido a Yakuza que tinha pego ele, né? Porque, lógico, quando fala de Yakuza, o pessoal já fica mais interessado, dá mais visualização. Mas não tinha sido a Yakuza naquela vez específica. Mas o fato é que ele começou a ganhar muita popularidade fazendo merda no Japão. Ele saiu daqui, foi para a Coreia do Sul e lá continuou, né? Lá continuou, foi para outros países também, até no Oriente Médio, se eu não me engano, e foi fazendo merda de país em país. Lá na Coreia do Sul a coisa ficou mais feia. Se eu não me engano, ele chegou a ser preso mesmo, passou por julgamento e tudo mais. Aqui no Japão ele chegou também a ser detido uma vez que ele invadiu uma obra lá em Osaka, lá mascarado, e começou a causar. Mas enfim, ele provavelmente vai acabar sendo preso em algum desses países, não sei se vai ser agora na Coreia do Sul, mas se não for, em algum lugar será. Porque a essa altura do campeonato, todo mundo ele já está muito marcado também, daqui a pouco ele não consegue nem mais abrir live, porque todo lugar que ele está, ele apanha, né, no fim das contas. Mas o fato é que
até pelo Johnny Somali ter aberto não foi ele que abriu esse precedente, porque se a gente for buscar isso, a gente vê até lá, né? Sei lá quanto tempo atrás, já faz 10 anos atrás, que o Logan Paul veio pro Japão e fez o que fez, né? De filmar o cadáver lá na Floresta da Morte lá, né? E aquilo, né? E não só, aquilo lá foi um detalhe. Aquilo lá ainda foi um detalhe perto de outras coisas que ele já tinha feito aqui em Tóquio, de pegar a pokebola. Lembra que ele pegou uma pokebola de pelúcia e ele saía atacando nos policiais japoneses? Ah, vou capturar você, não sei o que. Sabe? Um bagulho assim completamente sem noção, né? Que nunca ninguém faria isso em nenhum país ocidental, né? Muito menos nos Estados Unidos. E aqui no Japão tratam assim como, né? Meio que desumaniza os caras, assim, né? Só porque é uma cultura muito diferente. Acha que pode fazer qualquer coisa porque os caras são educados e evita confronto, seja lá o que for, né? Então, já não é de hoje que existe esse comportamento, mas o Johnny Somali, na história recente, abriu ali um novo precedente ali, né? Para esse tipo de coisa, mostrou que dá para você ganhar muita popularidade, ainda que seja negativa, né? Dá para você ganhar muita popularidade fazendo merda nos países asiáticos, né? E aí, hoje em dia, tá cheio, né, de vídeos viralizando, de estrangeiros banalizando a cultura do Japão e não sei o quê. Tem muitos que também são sensacionalistas, tem todo aquele, né, os otaku principalmente, né, que os caras nem são japoneses, nem nunca pisou no Japão, mas são mais nacionalistas do que os próprios japoneses, né. E tem muito japonês que também é muito nacionalista e já, né, extrapola o discurso também para uma xenofobia ali, né, de não, olha só como estrangeiro, não sei o que e tal, né. Mas no geral, tem muito estrangeiro que também... Enfim, né, a gente tem, quando o assunto é esse, a gente tem que ser razoável, né? A gente tem que saber, né, conhecer as regras da cultura do lugar e saber o que é errado, o que não é, né? E conseguir discernir ali quem que está sendo exagerado e também quando os próprios japoneses ou os otaku também estão sendo exagerados de criticar os estrangeiros quando eles também não estão fazendo nada demais, né? Mas o fato é que por ter toda essa polêmica em torno dos criadores de conteúdo, dos streamers, nos países aqui da Ásia, né? Quando esta notícia deste vídeo aqui acabou chegando na mídia internacional, ela chamou muita atenção, porque uma streamer foi assassinada a facadas aqui em Tóquio na semana passada, no dia 11 de março de 2025, durante a live. A mina foi morta durante a live, ela estava fazendo live na rua, né, live IRL, e assassinaram ela. E assim, né, a gente já tinha falado até, o Johnny Somali, ele já tinha viralizado muito por essa questão dele ter sido preso, né, ele foi preso em live. A mina foi morta em live. E aí, lógico, né, quando chega essa notícia no Ocidente, depois de todos esses precedentes, as pessoas já imaginaram que seria uma streamer estrangeira que estava fazendo merda e algum japonês ficou puto e matou ela. Não, nada a ver, né, nada a ver. E talvez se não fosse por esse precedente, essa notícia nem teria ganhado repercussão internacional como ganhou, tá ligado? Porque foi um caso que tem muito mais a ver ali com a cultura japonesa no geral, né, com problemas que já acontecem aqui, do que com o fato de ser uma streamer, né? Porque o que aconteceu foi o seguinte, essa menina tinha 22 anos, ela estava fazendo live num site, que é um site de stream que é só aqui do Japão, né? Eu não sei se tem em outros lugares também, mas ele só é mais popular aqui no Japão, que é o WhoWatch. Eu nem sabia que esse site existia. Só descobri agora, né? E no momento em que isso aconteceu, tinha 6 mil pessoas assistindo ela, a grande maioria japoneses, né? Eu imagino que na verdade nem tinha esse tanto de gente assistindo ela, mas no momento em que a coisa começou a acontecer ali, né? A notícia deve ter se espalhado muito rápido, então entrou um monte de gente para ver o que estava acontecendo. No momento mesmo em que a coisa terminou, estava com mais de 6 mil pessoas assistindo ela ao vivo. E o tema da live dela no momento é que ela estava dando a volta a pé na Yamanote Line, que é a principal linha de trem aqui de Tóquio, que é uma linha circular, né? Ela passa por todos os principais bairros, os principais centros comerciais aqui de Tóquio, né? Shibuya, Shinjuku, Akihabara, Ueno. E ela estava na região de Shinjuku, que é, de fato, o principal centro comercial daqui de Tóquio, né? As ruas lá, em geral, são bastante movimentadas. Ela não estava numa das ruas, num dos principais, né, centrões lá, mas era uma rua que, apesar de residencial, era bastante movimentada ainda. E este indivíduo, que tinha 42 anos, era 20 anos mais velho do que ela, né? Ele aparentemente acompanhava ela, ele estava assistindo a live e ele foi seguindo os passos dela, né, por meio do que ele estava vendo lá.
e até alcançar ela e deu mais de 10 facadas na mina, principalmente na região do pescoço e da cabeça. E ela morreu ali até chegaram a botar ela na ambulância, mas ela morreu no caminho do hospital. Esse cara, ele morava em Totig, ele não morava nem em Tóquio, ele morava ali, Totig é outra prefeitura, né, ao norte de Tóquio, é mais de 1 hora de trem de lá até aqui. Ele fez questão de sair de lá, pegar o trem, vir até Tóquio, seguir a mina por meio da live, encontrar ela com a faca, né, saiu de casa já com a faca, para fazer isso daí. E depois que ele foi preso, ele alegou que fez isso porque eles já se conheciam, aparentemente. Não sei se ele era realmente um seguidor dela, né, um fã dela, mas aparentemente eles já tinham até se conhecido pessoalmente em um restaurante, alguma coisa assim. E a menina tinha falado que estava passando por problemas financeiros, né, e que precisava de ajuda para conseguir começar a fazer os conteúdos dela, as lives dela e tal. E aí ela pediu uma quantia de 2 milhões de ienes que ele emprestou para ela, supostamente. Ele disse que emprestou e que esperava que ela pagasse de volta esses 2 milhões de ienes, que hoje na cotação atual dá ali em torno de uns 80 mil reais. Seria para comprar celular, enfim, não sei que tantos apetrechos ela precisaria assim, né, para fazer live, que precisaria de 80 mil reais. Mas, segundo o cara, ele deu esse valor para ela, esperando que ela pagasse de volta. Ela não pagou. Segundo ele entrou na justiça até para ver se conseguia, né, processar a mina, obrigar ela a pagar e tal. Não sei se não deu nada ou se ele ficou cansado de esperar o processo. Enfim, ele quis cobrá-la dessa maneira. Ele, quando foi preso, ainda disse que não queria matar a mina. Não queria matar, só queria dar um susto. Deu mais de 10 facadas no pescoço para dar um susto nela. E aí, né, uma coisa que também é comum aqui no Japão, né, quando acontecem esses crimes aqui no Japão, é uma característica comum e que é assim, muito fora do normal pra gente de outros países, né? Todo mundo acha isso um absurdo, assim, porque o cara, ele matou a mina e depois ficou lá, né? Isso acontece demais, assim, os caras, eles cometem os crimes e eles não fogem, eles ficam no local esperando a polícia chegar para ser presos, né? Então, lógico, quando a mina começou a ser esfaqueada, ela começou a gritar e tudo mais, mas o cara ficou lá com tanta tranquilidade perto da mina que as pessoas que estavam em volta acharam que ele estava ajudando ela, né? Acharam que ele já estava ajudando, pensaram que nem seria nada tão grave. E aí, então, só chamaram a polícia e quando a polícia chegou, ele já se entregou e agora já está preso. Enfim, né? Que nem eu falei, não tem nada a ver, né, com essa questão. Era um caso pessoal dos dois indivíduos ali, não tem nada a ver com a questão dos streamers especificamente, mas é um caso que chama muita atenção porque foi ao vivo, né? A mina estava em live. Pelo que eu vi, eu não sei também porque, que nem eu falei, o site em que ela fazia a live, né, esse WhoWatch, é um site muito fechado na bolha japonesa aqui, né? Então, os clipes que acontecem, né, as gravações das lives desse site, geralmente não vazam para outras plataformas, né? Até tem circulando algumas imagens que mostram a cara do sujeito, porque aparentemente depois que a mina caiu e largou a câmera no chão, o cara pegou a câmera e ainda se filmou, né? Dá pra ver ele claramente, não que seja de grande ajuda para encontrar, porque afinal ele já se entregou imediatamente, né? Mas então, assim, o único clipe que viralizou aí, né, depois do que aconteceu, foi o clipe da cara do maluco, né? Mas eu acho que a plataforma, até por ser uma plataforma fechada, a plataforma já deu conta de deletar todos os clipes mais sensíveis, né? E nenhum deles aparentemente vazou para outras mídias, para o YouTube, né, e outros sites aí de vídeo, porque pelo menos não tem ninguém postando nada desse tipo. Eu imagino que a menina nem estava filmando a cara dela na hora, tá ligado? Acho que ela estava filmando a rua, então, assim, no máximo deve dar para ouvir os gritos, né? Mas até isso deve ter sido deletado. Mas, enfim, tá ligado? É um caso complicado que também, como eu falei, né, reflete aí muitos problemas da sociedade japonesa especificamente, né? Não tem a ver realmente com essa questão de ser o estrangeiro aqui, né, causando, fazendo bagunça, nada disso. A gente já falou também aqui no canal sobre esses casos, né, das meninas que geralmente também, até porque as coisas vão começando, né, lógico, o Japão ainda é uma potência econômica e tudo mais, mas a economia aqui já está estagnada já há muito tempo, né, a inflação
chegou depois de muito tempo, né, de preços estagnados. Ano passado, finalmente, os preços dos alimentos começaram a aumentar um pouco, as contas começaram a aumentar um pouco, né? Então a nova geração vem tendo pela primeira vez um pouco mais de aperto ali, né? Lógico, ninguém ainda passa necessidade, né? Mesmo trabalhos mais simples ainda pagam bem, as pessoas ainda têm poder de compra muito maior do que em países que não são desenvolvidos, né? Que nem o Brasil e tudo mais, mas já vem tendo esse reflexo na nova geração, né? De estar sendo um pouco mais difícil de ter uma perspectiva, né, de ganhar muito dinheiro, de ter um bom trabalho e tudo mais. Então vem se tornando muito comum isso, né? A gente já falou em outros vídeos das meninas mais jovens se aproveitando também dessa questão da solidão, né? O Japão é um país muito... tem toda essa questão da falta de comunicação, né? Dificuldade de relacionamentos, que acarreta inclusive em baixa taxa de natalidade e tudo mais, né? Então, muitas vezes as meninas elas apelam ali para os caras mais velhos, né? Muitas vezes senhores ali que enfim, tem dinheiro para gastar. Às vezes são casados também, né? E caem na lábia das meninas e acabam doando um monte de dinheiros, né? A gente já contou o caso da menina lá que extorquia, né? Fez até um curso. A menina fez um curso ensinando outras meninas a como conseguir dinheiro de idosos. E depois a própria mina gastava o dinheiro no host club, né? Porque ela também caiu em outro artifício da sociedade também para tentar né, amenizar ali a solidão. Enfim, né? São todos sintomas ali de uma sociedade muito solitária, né? Onde a interação social é muito difícil. Eu imagino que esse cara, né? Ele, quando foi preso, ele disse assim que ele emprestou 2 milhões de ienes para a menina e esperava que ela pagasse de volta. Eu imagino que não, né? Assim, pelo que dá para deduzir, ele um cara mais velho, né? 42 anos, a menina nova, ele deve ter, né, doado ali os 2 milhões de ienes para ela, esperando que ela retribuísse de outras maneiras, né? Provavelmente porque ele era um cara muito sozinho e tal. Até para se submeter a fazer isso agora, né? De matar a mina, é porque provavelmente não tem lá nenhuma família. Às vezes tem, né? Às vezes tem. Mas é possível que seja um cara solitário lá e tal, que esperava que ela fosse retribuir, né? A doação de dinheiro dele de alguma outra maneira. Ela provavelmente não retribuiu e pagar de volta que ela não ia mesmo, né? Porque mesmo fazendo live ela também não que nem eu falei, né? Quando a coisa aconteceu, ela estava com 6 mil pessoas assistindo ela, mas até por ser um site diferente, né? Que é mais aqui no Japão mesmo, né? Eu acho bastante difícil que essa fosse uma quantidade de views que ela tinha regularmente. Imagino que isso tenha sido um pico ali, justamente porque aconteceu o que aconteceu, né? Então um monte de gente entrou na live para ver. Mas, enfim, né? Assim, são todos sintomas ali de problemas que já fazem parte da sociedade japonesa, e é uma notícia que acabou ganhando repercussão extra no Ocidente, e provavelmente né? As pessoas que vão clicar nesse vídeo também vão imaginar que é algo nesse sentido. Porque pensamos, né, lógico, que tinha a ver com os estrangeiros que vêm aqui fazer live, criar conteúdo e acabam desrespeitando a cultura japonesa e eventualmente poderiam ter insultado tanto o japonês que perdeu a cabeça e matou, né? Não foi esse o caso, mas é um outro caso aí triste, né? Quando crimes acontecem no Japão sempre chama atenção porque é um país bastante seguro e geralmente quando acontecem crimes são assim, né? São coisas mais passionais, casos bastante específicos assim. Ou de loucura, né? Tem uns caras serial killer, essas coisas. Enfim, trazendo fofocas aí do Japão para vocês. Porque eu sei que vocês também se interessam e afinal este canal ainda está aqui, né? Ainda estou aqui no Japão, então falamos sobre isso de vez em quando. É isso aí. Vamos voltando aí para ativa aqui. Falando em lives, as minhas estão acontecendo lá na Twitch toda semana, religiosamente. E é isso aí, rapaziada. Aquele abraço e até a próxima. Tchau.